Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma explicação aqui sobre as atividades da semana 3. Vou começar explicando a atividade, tá? Já está tudo feito aqui, porque eu já tinha gravado o vídeo, mas deu problema, né? Os slides não foram passando na gravação. Aí, para não ter que fazer de novo, eu vou explicar por aqui mesmo, tá? Assim como lá no PET ele sugere, né? Ele sugere essa equação aqui que a gente faça. Na parte esquerda aqui, ó, a gente tem uma expressão algébrica. Toda vez que a gente tem uma expressão algébrica igual a alguma coisa, a gente passa a ter uma equação, tá? Esse prefixo é que, né, quer dizer igual. Ou seja, uma equação é igual uma balança. Ou seja, ela mantém os dois lados, o direito e o esquerdo, igual, tá bom? Só que para a gente poder calcular, né, quais os pontos, né, quais os dois valores x e y que satisfazem essa equação, o ideal é que eu isole o x ou o y, né? Quem for das letras, eu isole uma das letras. No caso, eu escolhi isolar o y. Então, o que eu fiz aqui para poder isolar, né? Basicamente, deixa eu só apagar aqui, que aí eu posso escrever aqui o que eu fiz. Você tinha x mais y, eu vou dar um espacinho aqui que vocês vão entender por quê, igual a 3. Como eu falei que é uma balança, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro, né? E aí, x menos x é zero, né? Então vai ficar y igual a 3 menos x, tá? Então, a conta que eu fiz para poder chegar nesse y igual a 3 menos x é essa, né? Que vocês conhecem basicamente como passar o x para o outro lado com o sinal contrário, né? Fazendo a operação inversa, né? Se era x positivo, passa para o outro lado, x negativo, né? Porque é o contrário de somar, é subtrair. E aí, seguindo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma tabelinha aqui, né? Vai colocar x e y. Fazendo essa tabela, você vai escolher valores para x, qualquer valor que você quiser. Eu sugiro que sempre escolha menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Porque no seu gráfico não ficar muito grande. Porque se você escolhe 1000, você vai ter que representar um 1000 aqui no gráfico. E isso é muito difícil de fazer por causa do tamanho do papel. Então, o que você vai fazer? Você escolhe os valores para x e aí você vai colocar o x escolhido aqui no lugar da equação, tá? Então, vai ficar y igual a 3 menos 2. Então, fazendo aqui, ó, né, tudo que eu substituo na matemática, eu uso parênteses. Então, eu substituí o valor de menos 2 aqui no lugar desse x. Então, é 3 menos 2. Menos com menos é mais. Então, 3 mais 2 é 5. Então, quando o x vale menos 2, o y vale 5. Quando o x vale menos 1, vou fazer, ó, 3 menos 1. Então, vai ficar menos com menos mais. 3 mais 1 é 4. Então, quando o x vale menos 1, o y vale 4. Tudo em cima dessa equação. Quando o x vale 0, né, 3 menos 0 é 3. Então, o que vai acontecer? O y vai valer 3. Quando x vale 1, 3 menos 1 é 2, né? A gente precisa fazer essa conta aqui que é mais fácil, tá? Eu fiz só a primeira e a segunda para vocês entenderem. 3 menos 2 é igual a 1, tá? Esse outro aqui eu fiz porque ele está relacionado a esse, né? Então, por exemplo, quando x vale 3, fica 3 menos 3, o y é 0. E aí, esses caras geram pares ordenados. Primeiro é o x e o segundo é o y. A gente representa assim, tá? Abre parênteses, coloca o x, vírgula, o y, fecha parênteses. Esse cara aqui chama par ordenado, tá? Os pares ordenados representam pontos, né? Então, por exemplo, quando o x vale menos 2, o y vale 5. Esse aqui vai ser representado no ponto A. Depois, o B, quando vale menos 1, o y vale 4. Quando o x vale 0, o y vale 3. Então, os pares ordenados 1 e 2, 2 e 1, e por aí vai. E aí, eu vou representar isso aqui num sistema cartesiano, tá? O sistema cartesiano é um plano x
e y, ou seja, são duas retas que fazem 90 graus aqui, né? Ou seja, são perpendiculares. Não sei se vocês lembram o que é isso, fazem 90 graus, tá? O encontro dessas retas é a origem. A origem é o ponto zero, é o par ordenado, né? Ponto par ordenado é a mesma coisa, 0, 0, tá bom? E aí, como que eu faço para representar esses pontos? Né? Eu vou pegar sempre partir da origem. Quando eu tiver a esquerda de x, ou seja, a esquerda, na verdade, zero em relação ao eixo x, né? O eixo x é o horizontal, o y é o vertical. Quando eu tiver um número negativo no eixo x, eu vou andar para a esquerda. E quando tiver um número positivo, eu vou andar para a direita. O y é a mesma coisa. Quando for positivo, para cima, e quando for negativo, para baixo, né? Eu gosto até de brincar aqui, né? Coisas negativas vão para o inferno, então por isso o y vai para baixo quando é negativo, tá? Então você vai fazer aqui, ó. Quando o x é menos 2, você andar 2 passos para a esquerda. 1, 2. Beleza. Todo mundo que está nessa retinha que eu fiz tracejada aqui, ó. Todo mundo que está aqui tem o x igual a menos 2, tá? E aí, eu vou lá no y, vou partir do zero e vou contar 5 unidades para cima. E aí, vou fazer uma retinha horizontal aqui, ó. Todo mundo que está nessa reta horizontal aqui tem o y igual a 5. O encontro das duas gera o ponto menos 2 e 5, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer para o ponto B, né? Eu chamei aqui de A porque eu quis, tá, gente? Só para a gente ficar desenhadinho aqui. O B vai ser o seguinte, olha, partir do zero, menos 1 para a esquerda, e vou subir 4 unidades, ó. 1, 2, 3, 4 unidades. Aqui eu estou no B. É a mesma coisa, não precisa ficar fazendo essas duas retas toda hora, né? O C é zero, então quando eu estou no zero, eu não ando nem para a direita nem para a esquerda. Subo 3, então eu chego no ponto C. O D é o ponto. Né? O D, na verdade, vou andar 1 para a direita e 2 para cima. Né? O E, eu vou andar 2 para a direita e 1 para cima. Cheguei, né? E, enfim, uma coisa importante, e aí, né, a gente fez ponto 3 e 0 aqui, né, porque é onde a reta vai cortar o eixo X, né? Então, 3 aqui, né, e o 0. Né? O 0 é que eu não vou subir nem descer, né? Então, vai lá, 1, 2, 3, não subo nem desço, porque é 0 e paro aqui nesse ponto, tá bom? Eu sugiro que vocês usem um papel quadriculado, caso vocês tenham em casa. Não precisa comprar, tá? Para poder fazer as atividades. Se não, é só contar fazer na régua, bonitinho, né? Separando de 1 em 1 centímetro, né? Essa medida aqui de 0 a 1 é 1 centímetro, tá bom? De 1 a 2, 1 centímetro, 2 a 3, 1 centímetro, tá bom? Bom, a primeira atividade do PET fala o seguinte, ó, para cada item, identifique entre as equações do quadro aquelas que representam um problema. Depois, resolva essa equação e escreva a resposta do problema. Então, a letra A fala o seguinte, ó, em uma barraca na praia, João cobrou 2 sucos do mesmo preço. Comprou 2 sucos do mesmo preço. Pagou com uma cédula de 50 e recebeu 34 de troco. Qual o preço de cada suco? Então, 50 reais, você deu ele uma nota de 50, aí o cara foi lá e descontou 2 vezes o preço do suco, né? A gente vai representar o preço do suco como X. Então, 50 menos 2x é igual a 34. Resolvendo a equação, passo 50 para lá com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 2x é igual a menos 34 menos 50. E aí vai ficar menos 2x igual a menos 16, né? 34 menos 50 é menos 16. Passo menos 2 dividindo, vai ficar x igual a menos 16 sobre menos 2. Menos com menos vira mais. 16 dividido por 2 dá 8, tá? Só resolvi aqui, a letra A já está feita aqui, tá bom? Sabrina tem 34 anos e é irmã de Rafael. Ao adicionar a idade de Sabrina, metade da idade de Rafael, obtém-se 50 anos. Qual é a idade de Rafael? Então, você vai ler e analisar aqui e ver qual que é, tá bom? Bom, continuando, A2.
Karina participou de um concurso dividido em duas fases. Na primeira, ela obteve uma nota, né? E na segunda, obteve 3 pontos a mais que na primeira. Então, na primeira, ela obteve X, né? Nós vamos usar o X aqui. E na segunda, é a nota da primeira mais 3. Então, já está aqui expressar, né? Já coloquei aqui a expressão que representa essa frase. Essas duas, né? A nota final dos candidatos nesse concurso é calculado com nota da primeira parte, que é o X, mais 2 vezes a segunda nota, X mais 3, tá? Que é a segunda nota aqui. Isso tudo dividido por 3. Sabendo que a nota final de Karina foi 8, né? Então, quanto que ela tirou em cada fase? Você vai descobrir quanto que é o X. Então, se a nota final é 8, então é 8 igual a isso aqui, né? Só substituir disso aqui, tá? Eu substituí nisso aqui, no asterisco, e coloquei aqui. Bom, continuando. Nós vamos continuar aqui a atividade. Você vai colocar aqui e vai multiplicar por 3, tá? Aqui dividindo, passa para lá multiplicando. Aí vai ficar 8 vezes 3 igual a x mais 2 vezes x mais 3, tá bom? Então, só vou deixar aqui para ficar mais fácil para vocês, né? Agora vocês vão continuar a partir daqui, tá bom? Na questão 3, Marcos comprou 2 calças, a gente vai representar com calça como X e camisa como Y, e 3 camisas, e gastou ao todo R$ 200. Então, sendo X o preço de uma calça, já coloquei aqui, e Y o preço da camisa, já coloquei aqui. Escreva a equação que representa essa situação, ou seja, 2 calças mais 3 camisas, que é o Y, é igual a 200. Pronto, essa é a equação, já fizemos. É possível que cada calça tenha custado R$ 65 e que cada camisa tenha custado 30? Não é possível, porque 2 vezes 65 é 130 e 3 vezes 30 é 90. 130 mais 90 dá 220. 220 extrapola o valor que ele tenha colocado, tá bom? Então, não é possível. Na letra C, determine pelo menos 3 soluções para a equação do item A. Então, 3 soluções. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é isolar. Você vai isolar o x, por exemplo. Então, vai ficar 2x mais 3y igual a 200, ou passar o 3y para lá subtraindo. Vai ficar 2x igual a 200 menos 3y. E depois passo 2, que está aqui, dividindo. Então, vai ficar x igual a 200 menos 3y sobre 2. Vai lá, vai montar a tabelinha, né? X e y. Nesse caso aqui, quem ficou isolado foi o x. Então, você vai descobrir os valores de x. Aí, os valores que eu te sugiro você tentar para y é qual? 20, 10 e 15. Então, no lugar do y aqui, você vai colocar o 20, calcula, descobre o x, coloca aqui. O y é 10. 3 vezes 10, 30, né? 200 menos 30, vai calcular tudo, para lá, vai colocar o valor aqui. Né? Igual a gente fez lá no primeiro. Beleza? É só colocar o valor que está, esse valor aqui, no lugar do y. E coloca o resultado aqui. Né? O valor numérico. Né? Igual a gente fazia continha de valor numérico no PET, na atividade anterior. Exercício 4. Né? Nadando borboleta, a gente gasta 700 calorias por hora. Legal, né? Muito. Pena você não conseguir nadar nem 1 minuto. Tipo, você não consegue nem nadar 1 minuto, né? Vai perder nada. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar aqui é quanto que ele gasta por minuto. Ele fala 700 calorias por hora, né? A gente transforma a hora para minuto. 1 hora é igual a 60 minutos. 700 calorias por 60 minutos dá 11,7 calorias por minuto, tá? Então, nós vamos responder isso aqui baseado na tirinha, né? Já até fiz um principal conta aqui, ó. Quantas calorias o pai de Armandinho vai gastar nadando borboleta? Então,
15 minutos. Se nadar 15 minutos, quanto que vai gastar? Vai ser 11,7 vezes 15. Vai fazer essa conta. Vai colocar aqui, acho que dá 175, se eu não me engano. Tá? Então, isso aí, 175,5, que dá a primeira. Aí vai fazer 36 vezes 11,7. Quando for 1 hora, eu te sugiro colocar 90 minutos, né? Porque é 60 mais 30, né? Então, 90 minutos. Porque aqui, ó, tá em caloria por minuto. Então, obviamente, né, você tem que usar minutos. Aí depois, quantos minutos o pai de Armandinho nadou borboleta, sabendo que ele gastou 150 calorias ao todo? Então, nesse caso aqui, é só dividir, né? Você vai dividir 140 calorias por 11,7 calorias por minuto, tá bom? E aqui, por último, né, ele pede para você escrever uma expressão que represente o que está acontecendo, né? O que você fez? Você pegou aí 11,7 e multiplicou pelo tempo. O tempo a gente vai chamar de x e a quantidade de caloria nós vamos chamar de y. Aqui no problema ele fala até para você usar o tempo em minuto, tá? Então vai ser y igual a 11,7 vezes x, 11,7 vezes x, tá? Então essa aqui é a sua equação do problema. Importante, se você quiser usar em fração, né, trocar esse 11,7 para 700 sobre 60, é possível, tá? Pode ser também. E, por último, a questão 5, né? Represente cada situação a seguir com uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, sabendo pelo menos 4 pares ordenados para cada equação. Represente-os em plano cartesiano, traçando a reta que representa o conjunto das soluções da equação. Então, ele fala aqui, ó, o perímetro de um retângulo é 20. O perímetro é a soma de todos os lados, né? Como o retângulo tem 2 pares de lados iguais, então o que acontece? Você vai fazer x mais x é 2x e y mais y é 2y. Então, 2x mais 2y igual a 20, que é o valor que ele deu aqui. Você pode simplificar essa equação dividindo ela por 2. Então, 2x dividido por 2 dá x. 2y dividido por 2 dá y. E 20 dividido por 2 dá 10, tá? Lembrando que a simplificação de equações, você tem que dividir todos os termos. Bom, aí depois disso você vai desenhar o plano cartesiano, né? Colocar as mesmas medidas aqui, menos 1, de 1 em 1 centímetro, né? Que é 1, 2, 3, né? Que menos 1, menos 2, para cima, 1, 2, menos 1, menos 2, tá? Para baixo. E vai fazer, né? Faz a tabelinha lá, né? Isola o x ou o y, faz a tabela e chuta valores, ou para x ou para y. E a outra parte também, ó, a letra B, ó, a soma da idade de Márcia com o dobro da idade de Pedro é igual a 18. Então, Márcia eu representei por M, Pedro eu representei por 2. Então, é a soma. Então, Márcia não, Maria. Maria mais 2 vezes a idade de Pedro é igual a 18. E vai fazer a mesma coisa para esse aqui. E nesse caso aqui, eu sugiro você chutar valores para P. Ou seja, você isolar na verdade, isso mesmo, isolar o M, tá? Eu sugiro vocês que vocês isolem o M e chute valores para P. Então é isso, gente, uma explicação bem rápida aí. Desculpa porque era para ter feito aqui junto na hora com vocês, mas o computador deu problema, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.